Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou Gabriel Nogueira e hoje a gente vai contar um pouco da história do triatlon brasileiro aqui com Samuel Araújo, vulgo Samuca. Bom, já conheço o Samuca de várias provas, sempre vi o Samuca lá correndo bem pra caramba, sempre com aquela postura e tal. Aí o Samuca me contou desde quando, né? Nos contou desde quando que ele tá no triatlo, são mais de 30 anos dedicado ao esporte. Quando ele foi parar na casa de Leandro Macedo de favor para poder competir em Brasília. Então contou alguns perrengues aí no começo da carreira, né, do sonho de ser atleta profissional, que acabou não acontecendo, mas também como foi a vida sem grana, mudando de Fortaleza para São Paulo. Quando ele morava, a faculdade dele era 45 quilômetros de onde ele morava e ele ia de bike todo dia, ida e volta. Então ele conta alguma dessas histórias e, claro, a classificação dele para Kona. O Samuca tem 32 Ironmans já, 7 vezes terminou Kona, duas maratonas só, enquanto fez também essas diferenças. E também falou um pouco sobre família, sobre algumas coisas, sonhos que ele tem. Então foi um papo muito legal com um cara que está aí há bastante tempo. Sabia que o papo ia render, a gente estava tentando bater essa agenda, mas ele passou um mês fora agora, que ele foi para uma ativação do patrocinador dele de tênis, né? Correu uma maratona e depois estava em Marbella, nos encontramos até lá. Mas guardamos esse papo logo para a volta também para trazer para vocês aí um pouquinho da história do Samuca. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, vocês já sabem, os links estão todos aqui embaixo, né, do MT Descontos. Então tem a Felt, a Boom, a Blue Seventh, a Feedzone, a Plant Power, a Outlive e a Rosa V, todos os nossos parceiros aí. Lembrando também que esse mês nossa parceiraça é a Nômade, esteve conosco em Marbella e estará conosco em várias viagens, mas tem muita novidade aí que eu vou trazer para vocês de como usar teu Nômade até a tua próxima viagem. Então a gente vai trazer alguns conteúdos disso também e espero também conseguir minha vaga. Então tá pensando nas vagas para mundiais? Eu também tô. Quando você pegar sua vaga, você pode usar a Nômade, que você tem que pagar em moeda estrangeira, em dólar, você pode usar a tua conta global da Nomad, que isso vai facilitar a sua vida, pega um câmbio melhor, já economiza, tem vários acessos, enfim. Vou deixar o link da Nomad aqui embaixo para vocês, o do MT Desconto também, de nossos outros parceiros. E lembrando, se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro, aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem, um gelzinho por mês. Vocês ajudam muito o Mundo Tri. Já passando para agradecer os nossos membros aqui, valeu pela moral de sempre, o grupo de WhatsApp bombando lá. Então, muito legal ter vocês aqui conosco. Lembrando, você está nesse iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa esse link aqui embaixo. Então é isso, sem mais delongas, vamos pro papo aqui com meu amigo Samuca. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje eu recebo aqui meu amigo Samuca. E aí, meu velho, beleza? Beleza, beleza pura. Como é que você tá? Tranquilão? Tô bem, como é que tá esse jet lag aí? Ah, tá bom. Na real ficou até melhor, porque cheguei, eu tava pensando em acordar um pouco mais cedo hoje para para dar aula e acordei antes da hora. Queria ter dormido um pouco mais, na real acordei mais cedo. Então eu tô acordando às 5 da manhã aqui achando que são 10 da manhã, né? Então tá Tu melhor. passou, tu ficou 2 semanas, né? 3 semanas na Europa? Nada, fiquei 28 dias. 28, caraca. Faltou 2 dias para um mês. Já não aguentava mais de vontade de comer um cuscuz com ovo. Você é doido. Porque tu foi primeiro pra meia, né, em Amsterdã, não? Foi na Holanda, né? Isso, eu fui correr a maratona, eu corri a maratona. A maratona, verdade. Corri os 42 lá e primeiro eu fiquei lá mais 3 dias, até as pernas voltar pro lugar, né? Tava conseguindo nem me mexer. Aí depois fui direto para Marbella. Mas foi bem interessante esse rolê, né? Que foi realmente bem desafiador ficar 4 semanas fora né, de São Paulo. Fazia tempo que eu não fazia isso. Eu sou mestre no assunto de ir para as provas e ficar uns meses por lá. Mas eu tinha abandonado essa vida aí, mas voltei devagarinho. Mas agora tá bem mais difícil, que agora tô com, né, com assessoria, tô com um grupo de pessoas, e aí fica difícil. E casado, né, também. É mais difícil ficar longe de casa. E Então, fuso, muda um tudo. pouco. Eu lembro dessas histórias de encontrar o Samuca a cada 3 meses mudando num lugar diferente, chegava, ficava. Ah, não, mas aí é bastante coisas de que você pode realmente viver com intensidade, né? Uhum. Principalmente o esporte, né? Então, cada viagem dessa, para mim, é uma oportunidade gigante de
de aprender e de viver realmente o esporte na essência, né? Desde do lugar que está acontecendo a prova, as pessoas locais, a cultura local e viver o esporte como não só algo que você faz como hobby, ele que te dá prazer, mas algo que te traz, né, te acrescenta culturalmente também, né? Eu acho que essa filosofia para mim ela sempre foi muito importante, né? Então, cada lugar que eu fui, eu trouxe um pouco do lugar comigo, né? Então, acho que isso também é algo mais importante assim para mim até só do que fazer o esporte pelo esporte, né? Mas pela Uhum. filosofia que é o esporte, ainda mais o triatlon, que é um esporte hoje que está se difundindo muito, né? Eu passei do cara que tinha que explicar o que era triatlon, né? Que as pessoas confundiam com teatro. Então, a tá no esporte que hoje é bem conhecido e um esporte que hoje virou um esporte de desejo das pessoas. Então eu vivi as Uhum. duas pontas, né? Então para mim é gratificante ver que hoje nem ninguém confunde mais, né? Realmente é bem legal isso, né? Cara, como é que foi teu começo, não só no triatlo, assim, tu, moleque, sempre foi do esporte, como é que tu, em qual esporte que você começou e como é que tu foi parar no triatlo? Cara, na real, eu sempre fui um moleque danado, né? Aquele moleque que não tinha paz, né? Então, eu comecei na capoeira, comecei com 8 anos fazendo capoeira. Tu é baiano, E né? não, sou do Piauí, Ah, tu é Teresina. teu? Caramba. É. E eu mudei logo cedo para o Ceará. Então eu mudei com 10 anos lá para Fortaleza. E lá foi onde minha vida ela começou a virar mais. O esporte tomou conta, né? Uhum. Então, assim, em Teresina eu já era muito inquieto, né? Um garoto inquieto, assim, que queria me movimentar o tempo inteiro. Então, eu desde da roça lá com meu avô, de querer brincar o tempo todo, tá sempre, né, caçava, fazia tudo que você imaginar. Aí quando eu fui morar na praia lá no Ceará, eu joguei futebol, fazia capoeira, joguei basquete, é, de tudo um pouco. Andei de skate, fiz Uhum. tudo que você imaginar. Mas aí o esporte assim que realmente assim tomou conta de mim foi a capoeira e na sequência disso, eu achei que eu nunca fosse parar de fazer capoeira, porque eu amava, né? Era minha vida a capoeira. Eu me descobri na corrida, cara, né? Então eu jogava futebol, todo mundo falava que eu corria bem e tal, no campo. E, bom, rolou uma prova de corrida de rua e eu resolvi participar. Eu falei, vou ganhar, tava dando uma grana legal. Eu falei, vou ganhar essa grana aí. E me joguei lá na corrida. E eu devia ter uns 16 para 17 anos, assim. E, bom, eu treinei no sábado e fui no domingo correr, né? Tipo, bem clássico, assim. Só que aí eu cheguei lá, cara, realmente eu corri bem. Corri por volta de uns 36, 37 no máximo, assim, os 10 Aham. quilômetros. Mas eu nunca tinha treinado para correr. Uhum. Mas eu tava muito insatisfeito, né? Que eu queria ter ganho a prova. Eu cheguei lá achando que eu ia ganhar. Mas aí todo mundo começou a me perguntar se eu treinava, tal. Eu falei que não, e as pessoas começaram a falar, cara, você correu muito para quem não treina, tal, e me falaram de um projeto social que tinha, né? Então eu resolvi ir lá nesse projeto para ver se realmente, né? Falei, vou treinar esse negócio aí, parece que é legal e eu queria correr de novo. E aí eu cheguei no projeto lá no Castelão, que chamava Atleta do Futuro, do ano 2000, né? Eu cheguei lá e minha idade já estava um pouco no limite. Uhum. E aí, para eu entrar, o meu treinador meu que deu o famoso, né, que jeitinho O ali, jeitinho jeitinho de ali. gato. Assim. Mas ele me ajudou ali no sentido de querer que
né, de querer me incentivar mesmo. Então, era um projeto social que pegava garotos em situação de risco, né, lá no Nordeste. E, e assim, só que tinha um agravante, eu não conseguia ir porque eu não tinha grana para ir, né, pegar o ônibus e o Jorge, que eu acho que ainda é treinador até hoje, né, ainda trabalha com a molecada e tal. Ele começou a me dar o transporte dele, ele ia de bike, para eu conseguir ir para os treinos. Só que aí eu cheguei lá e rapidamente eu comecei a me destacar na corrida, né? Já nos primeiros meses ali eu já comecei a correr realmente bem ali no juvenil. Mas logo rapidinho eu já, eu já me encontrei com o triatlon, porque rolou uma prova na Beira-Mar lá de Fortaleza que era um aquatlon, né? Uhum. Era correr, nadar e correr. E aí eu resolvi participar. Eu achava que eu nadava e tal, né? Pô, vivia na praia, no rio. Aí, cara, eu corri. Eu lembro que na primeira corrida, quem entrou foi o Marquinhos lá de Fortaleza. Né? E era um cara que corria muito, né? Foi pentacampeão brasileiro aí de triatlo. Foi um dos melhores do mundo, cara. Pra quem não conhece, Antônio Marcos é uma lenda aí do Uhum. triatlo, aí, um pouquinho mais pra trás aí. Então, eu entrei ali entre os primeiros ali, tipo segundo, terceiro na água e saí lá atrás. Desculpa a expressão, mas eu saí no cu da cobra. Lá, rapaz, eu já saí louco dessa água. Nossa, eu saí muito injuriado. E aí eu terminei quase, saí lá atrás e tentei recuperar um pouco na corrida, mas eu terminei muito mal na prova, né? Então eu fui embora, cara, eu fui embora chorando e falei, meu, não quero mais correr não, quero fazer esse negócio aí, velho. Quero, não quero. Aí, daí a galera do projeto começou a falar, cara, você é maluco, isso é esporte de rico. Isso ali em 99, 2000, né? Eu falei, não, mas eu queria fazer esse negócio desse triatlo aí, cara. Ele falou, não, mas você não tem bike, não tem nada, então como que você vai fazer triatlon? Eu falei, cara, não sei, vou dar um jeito. E E aí o Jorge, que era meu treinador, ele conseguiu para eu começar a nadar lá no Circo Militar, lá com o Ulisses, que era o treinador lá. Então o Ulisses deu um jeito de eu nadar lá com o pessoal, meio-dia. Daí eu cheguei lá todo envergonhado, por botar sunga, essas coisas. Eu falei, putz, meu. E aí eu cheguei lá, eu vi que eu não sabia nadar, né? Que eu não sabia não, que era diferente, né? Uhum. Nadar, né? Eu dava minhas braçadas, tal, me virava na água, sempre fui moleque criado na rua assim, safo, né? Mas aí foi lá que eu comecei a nadar lá com o Ulisses, do Circo Militar lá de Fortaleza. E tinha um cara que ele era muito amigo do Leandro Macedo, né? Lá de Brasília, que era o cara, né? Do triatlo. Esse também foi uma, né? É. Das maiores lendas do triatlo brasileiro. Humberto, ele era muito amigo de adolescente do Macedo. Então esse cara, tipo, me apadrinhou, né? Me emprestava bike pra eu fazer as provas, pra eu dar um rolê. E aí ele falava assim, cara, vou te ajudar, você vai começar a fazer triatlo. Então ele me deu esse empurrão, né, Uhum. para eu começar no triatlo. E E aí, daí eu comecei a fazer as provas lá em Fortaleza. Então, assim, já no primeiro ano eu comecei a me destacar nas categorias juvenil. E no segundo ano eu me destaquei na categoria principal, na Norte-Nordeste. Mas, assim, daquele jeito, né? Minha bike só tinha freio na frente, a bike que eu consegui montar lá. Uhum. Meus amigos fizeram um jeito de montar uma bike para mim, então não tinha marcha, não tinha, chamava bike balão, né? Ela tinha um guidão reto aqui na Ah. frente, aí com um pneu um pouco mais grosso, assim, tipo, não um pneuzinho fino, né? Um pouco Uhum. mais grosso, sem marcha, e eu só tinha freio na frente. Eu ia lá pro rolê com os caras, pro treino, e aí o pau quebrando lá nos pelotão e eu lá atrás, lá, quente, 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 só que os caras falavam, meu, vamos montar uma bike com esse moleque aí, que ele não larga o osso, não. E aí a galera foi me ajudando, cara. Uhum.
E aí, assim, foi começando minha história com triatlon. E logo no começo, os caras me falaram que existia o Ironman, né? E falaram da distância Ironman pra mim. E eu achava que era sacanagem, os caras estavam me sacaneando. Falei, bom, não é possível que alguém faça um negócio desse num dia só. Eu falei, num dia só? Um dia só. Não faz nada, velho. Só que naquela época, o triatlon, a gente, assim, o foco nunca era uma prova como o Ironman, né? O Uhum. Ironman já era uma prova, tipo assim, as pessoas mais velhas faziam e tal. Então ficou guardado na memória, mas não era o foco, né? E nessas assim de competir, eu comecei a fazer os Norte e Nordeste, né? A gente tinha lá os campeonatos na Bahia, tinha campeonato, né? Todo o Norte, Pará. Então a gente juntava todo mundo. Aí eu tinha a mãe de um grande amigo meu, tia Irene, né? Que me ajudou muito nesse momento assim. Aqui aconteceram várias coisas assim que a gente vai contando, mas não dá muito para. Senão eu teria que passar 3 dias contando aqui, mas resumidamente, nesse momento que eu comecei no triatlo, eu estava vivendo uma fase da minha vida assim um pouco diferente, né? Eu estava sem meus pais, né? Então, eu morei até os 15 anos com a minha mãe, depois eu já não estava com ela mais, nem com ela e nem com meus pais, né? Uhum. Então eu morava na casa de um amigo, de outro, aí essa mãe desse meu amigo, que é o Diego, que é um cara. Virou meu irmão, é meu amigo até hoje, meu melhor amigo. Ela meio que meio que me adotou Uhum. também, né? Então fui tendo várias pessoas que foram me incentivando aí no triatlo. E aí, cara, nessas viagens norte e nordeste, a gente ia de ônibus, ia fazer as provas, voltava. Rolou uma oportunidade para eu fazer minha primeira prova de Campeonato Brasileiro, que foi em Brasília. 3 dias, viu, galera? 3 dias de ônibus. Três. Não é de avião, não, é de ônibus. 3 dias de Meu voo ônibus. era terrestre. Teu voo era O- terrestre. meu voo era terrestre. E aí, lembra do cara que eu te falei que me emprestava bike, me ajudava? Sim. Ele me colocou em contato com o Macedo. Então, a primeira vez que eu fui para Brasília, eu fiquei na casa do Macedo, cara. E eu tinha todas as revistas do cara, velho. Então, assim, Caraca. imagina eu começando no triatlon e ficar lá na casa do cara, assim, que para mim era o cara mais foda Pô, do mundo, assim. Nossa, eu tava muito feliz, velho. Falei, caralho, mano, eu fiquei na casa do Macedo. E eu lembro que ele me deu umas sungas do Pão de Açúcar, tá? Uns top, assim, umas paradas que ele tinha assim, que massa. né? Nossa, foi a coisa assim mais emocionante assim para mim. Então eu corri lá meu primeiro campeonato brasileiro, acho que foi em 2002, 2001, 2002, eu não lembro ao certo, se foi 2001 ou 2002, mas foi por ali. E lá eu conheci um treinador aqui de São Paulo, que era o Gladson. E esse cara começou a né, pô, Hum. começou a me mandar os treinos. Só que eu não tinha internet, nada. Eu pegava na escola que eu estudava na escola pública, e eu conseguia pegar na biblioteca lá os treinos que ele me passava. E aí, esse meu amigo Diego foi morar em São Paulo, treinar lá com o pessoal da Portuguesa, que era o Gladys que treinava e tal. E ele falava pra mim, cara, você tem que vir para São Paulo, mano. São Paulo é que é o. E aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça e pensando, puta merda, bicho, como é que eu vou para São Paulo? Não tem R$ 1 no bolso. Não tem R$ 1. Nem aqui em Fortaleza, imagina em São Paulo. E ele tava lá, só que, poxa, eu tava meio que morando na casa da mãe dele, né? E aí o próximo Campeonato Brasileiro foi em Vitória, Vila Velha. E aí ela conseguiu para mim um voo da FAB. Primeira vez que eu andei de avião. O voo da FAB levou 6 horas para chegar em Vila Velha. O bichão foi, eu cheguei lá, tinha uma camiseta, uma blusinha assim de tactel, tá? Uma Hum. bicicleta aí eu já tinha uma bicicleta um pouco melhor, de alumínio, na época. Acho que era uma Aerotech, que aí eu tava já andando um pouquinho melhor, a galera conseguiu uma bike pra mim. E eu fui para esse brasileiro lá, e lá tá o Gladson de novo, né? Aí o Gladson me fez uma proposta depois do Campeonato Brasileiro, falou: cara, fica 2 semanas, 3 semanas em São Paulo, pra você fazer umas provas, pra você fazer uma Troféu Brasil e uma prova de duatlo que tinha.
E essas coisas eu só via nas revistas, né, cara? Eu Uhum. pensava, meu, Santos, bicho. Cara, Cara. nossa, era meu sonho chegar em Santos. Eu pensava, cara. Aí eu falava assim, Tirene, eu vou. Aí ela falava, ela me chamava de Neguinho na época. Eu falei, Neguinho, você é maluco? Eu falei, ah, mas eu queria muito ir. E ele tinha me falado de uma oportunidade de uma bolsa de estudos, né? Para fazer faculdade e tal. Então, isso era também uma outra parte da minha vida, uma outra história, mas era um outro sonho que eu tinha, Uhum. né? Era da minha família, da minha mãe e tal. E era uma coisa que eu também estava lutando muito e as coisas se encontraram aí. Coisa que eu mais gostava de Uhum. fazer atualmente, né, que até hoje é triatlo, Uhum. e estudar, né? Era a minha outra oportunidade da vida de fazer uma faculdade. Eu falei, cara, eu vou ter que ficar aqui, bicho. Não vou voltar para Fortaleza, não. Aí a Tirene me deu um dinheiro, assim, tipo uns R$ 50. Peguei minha camiseta de tactel, tava pronto pro frio, né, aqui de São Paulo, né? Aí peguei a bicicleta, entrei. Aí tinha um ônibus da Federação de São Paulo. Entrei no ônibus e vim embora para São Paulo com a galera. E o Diego já tava aí. Aí fui morar lá no Baby Bairione. Conhece São Paulo? É na Barra Funda, Tá. onde era o prédio da Federação. E lá tinha umas piscinas. Também no alojamento que eu fui morar, tinha a galera do Palmeiras, a galera de base. Então a gente tava num quarto com 16 moleques, cara. Putz. Caralho. A gente chegou lá, eu com a minha. E eu morrendo de frio, só com uma tactelzinha bem fininha. Cheguei lá, falei, bom, velho, vamos ver o que é que acontece aqui. Aí eu fiz as duas provas que eu tinha para fazer, fui bem nas duas, né? Uhum. Só que eu ainda estava estudando e não tinha terminado o terceiro ano, eu estava no meio da escola. Eu vim embora, larguei tudo para trás e vim embora. Daí eu precisava terminar para entrar na faculdade no ano seguinte. Daí eu tive que entrar no supletivo à noite para fazer o que faltava tipo, em seis Uhum. meses. Aí eu fui estudar lá no Miss Brau, chamava a escola, à noite. Cara, aí comecei a treinar com essa galera, ritmo frenético, frenético, cara, era 5 contos todo dia, dia de dobra era 10 pau de natação, hein? Um pau quebrando lá e eu chegava nesse Miss Brau à noite, cara, morrendo de quebrado, com sono. 5 da manhã tinha que estar de pé para ir treinar de novo. E aí ficou nessa, né? O Gladson me ajudava, 50 conto por semana, era meu salário, né? Para viver a semana toda, né? Cara. Então, e aí eu tinha que ir para essa escola para terminar. E aí eu fiquei nessa vida aqui em São Uhum. Paulo, cara, morando no alojamento, tentando terminar a escola para entrar na faculdade e correndo atrás do meu sonho de virar triatleta profissional, né? Na época. Então, assim, não foi algo muito. Não foi nada estruturado, né? Uhum. Não teve uma. Não é que tinha uma. A gente tinha uma equipe onde você morava, se alimentava, treinava. Não era assim, né? Não era tipo, por exemplo, o SESI, né? Entendi. Cada vem, fica lá, mora lá, treina. Não foi. Foi Não foi bem menos nada disso, planejado, né? estruturado. Não, não. Quem me conhece bem minha história é o Brás, né? O Eduardo, que a Aham. gente, a gente treinava na mesma equipe, ele era também dessa equipe, né? Ah, que massa, velho. A gente fez faculdade junto, a gente também tinha bolsa na mesma faculdade, então, assim, ele conhece bem, assim, a minha trajetória, então veio o Marquinhos e o Diego, que era meu outro amigo, só que a galera foi indo embora, né? O pau ia quebrando, o motor ia explodindo, todo mundo ia indo embora, só que eu falei, bicho, eu só posso sair daqui formado, né? De algum jeito eu tenho que aguentar ficar aqui até terminar a faculdade. Mas as coisas foram, né, foram ficando um pouco mais difíceis, porque eu tinha bolsa, mas minha bolsa era 90% quando eu entrei na faculdade, né? Uhum. Então tinha 10% que eu não tinha onde tirar esses 10%, cara. E a nossa bolsa era assim, ela renovava a cada 6 meses. Então você precisava, você precisava performar, ir bem na faculdade e pagar pelo menos 10%, né? Eu só tive 100% de bolsa depois, lá pro final da faculdade, mas... Então, assim, as coisas foram ficando difíceis. Então, eu comecei a ter que
consegui trabalhar um pouquinho, Uhum. treinar e estudar. Aí começou, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a não conseguir mais estudar de noite, porque eu não conseguia ficar acordado, Imagino. entendeu? Então o bicho foi pegando. Aí eu fui estudar de manhã, aí treinava antes de chegar na faculdade, aí eu estudava, treinava depois da faculdade, e à noite eu fazia um estágio para ganhar uma grana. E daí depois, para melhorar, eu fui morar lá em Suzano, que era tipo, dava uns 45 quilômetros até minha faculdade. Daí eu ia de Cara, bike, olha o rolê. caralho, Eu ter ia de de bike, bike mano. pra E faculdade. de volta. E de volta. Eu ia para faculdade de bike, estudava, ia treinar, depois ia para o estágio à noite, ficava até 9h30 mais ou menos, saía 10 horas, voltava para Suzano, 45 quilômetros. Aí que eu ia lá comer, dormir. Quando eu deitava, já era hora de voltar de novo. Caraca, tu pedalava 90 km todo dia, velho. É, velho. Aí já tem. Não, isso aí é Só tô dando uma resumida, né, pra gente entender, Só né? um ponto Então, aí, né? assim, foram várias coisas que foram acontecendo até as coisas realmente estabilizarem, assim. E aí chegou um momento também que o sonho de ser atleta mesmo, né, profissional, ele foi diminuindo. Então, assim, ele foi diminuindo, e aí chega um momento que você precisa realmente focar no meu caso, né? O que que eu precisaria fazer, escolher, né? Ou eu estudava, né, garantia minha faculdade, ou eu vivia correndo, eu continuaria correndo atrás desse sonho, né? Então chegou um momento também que o Gladys foi para a seleção, depois foi lá para Vila Velha, lá para o centro, né? Tinha o CNTT, que era o centro Uhum. de treinamento da CBTRI que rolou, e ele foi ser treinador lá. Então, nesse momento, as coisas precisaram, né, tomar rumos diferentes, né? Então, aí foi um momento, assim, muito duro, assim, para mim, né? Que eu realmente percebi que encerraria ali, né? Um sonho mais Uhum. reto no que eu sempre sonhei. E eu precisaria viver esse sonho de uma outra maneira, né? Então, eu falei, bom, eu preciso me agarrar aqui com a faculdade, me formar, que eu Uhum. né, e continuar treinando, porque eu precisava performar para eu continuar na faculdade, né? Então, eu continuei treinando, com certeza. Mas o foco agora era estudar mesmo. Mas assim, rola uma baixa, assim, rola uns 6 meses assim no meio depressivo, né? Uhum. É muito difícil quando você luta com todas as suas forças e com pouco recurso, né? Aí, e você, tipo, sabe que você tinha tanto ainda para dar, né? E não tem como, não tem mais de onde tirar nada. E assim, mas assim, hoje quando eu olho para trás, eu me orgulho tanto assim e penso assim, cara, eu não sei se eu seria capaz de fazer tudo isso de novo, porque, sabe? E também me orgulho muito assim de do quanto eu lutei, cara, por isso, né? Então assim, depois que passa, você se liberta também, Uhum. né, um pouco. Uhum. E você vê as coisas com outro olhar, isso não significa que de lá para cá eu parei de me dedicar, né? Eu sempre fui um cara que eu me dediquei muito, né? São quase 30 anos, né? Você tá há De quantos anos, amor? Tô com 43, Tu é então 82, é isso? sou 82, Boa. então É, tamo eu próximo, eu sou tô 84. Tamo. é. E assim, desde então, cara, eu nunca mais vivi outra vida que não fosse o triatlo, né? Então assim, eu quando eu me sinto um pouco, né, não sei nem se eu tenho, né, que eu posso falar isso, mas me sinto um pouco pertencente à Uhum. história do triatlo, né? Então, assim, por mais que a gente não pense, eu sou a primeira pessoa do meu estado, né? Estado do Piauí, aí, por exemplo, para o Mundial. Eu nem sei se tem outro cara do meu estado que já foi, né? Caraca. E talvez, eu não sei, pode até ter outros garotos aí do Nordeste que foram tantas vezes quanto eu, mas não sei, enfim. Mas assim, tudo para dizer que o triatlo não só mudou a minha vida, como mudou minha história, como
como hoje é algo assim que para mim é, faz parte da minha vida, da minha história, né? Tua Então, identidade, né? da minha identidade, exatamente. Então, assim, o triatlo ele sempre foi uma coisa impossível na minha vida, né? Eu tô lutando contra isso desde a primeira vez que eu entrei em contato com esse esporte, eu tô lutando contra isso, né? E ao mesmo tempo que ele parece algo tão desafiador para mim, é algo tão que faz parte de mim, sabe? Então eu olho assim hoje, eu fico feliz assim de ver a outra ponta, né? Uhum. Que o que se tornou o esporte hoje, né? O triatlo. Então assim, hoje é muito especial para mim assim também ver, né? Estar aqui do outro lado trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Desses quase 30 anos dentro do triatlo, vivendo ele intensamente em todas Massa. as possibilidades possíveis que você imaginar. Eu tentei dentro desse esporte, eu vivi ele realmente. E, e é isso, eu acho que quando eu olho, né, tipo, para outra ponta aqui, que lembra que eu te falei que eu comecei a ver o triatlo com outros olhos, né, a partir do momento que eu falei, bom, eu preciso viver essa história, mas agora em uma outra página. E eu decidi, vamos fazer umas, né? Vamos lá pro Ironman, resgatei aquela coisa louca que tinham me falado lá no Eu ia passado. perguntar isso, quando é que veio o Iron Man nessa história? Então, em 2006 eu resolvi que, bom, vou fazer uma vez então. E aí eu resolvi fazer o meu primeiro Ironman na real, em 2005 eu fiz, nem foi a marca Ironman, eu fiz o Cabra da Peste. É em Cumbuco, né? Era em Foi a Cumbuco? primeira, acho que a primeira edição, a primeira ou a segunda, foi 2005. E eu fui, peguei minha holdzinha de alumínio, botei um clipe, botei ela. Eu acompanhava o Ironman do Havaí já, Uhum. nessa época, né? Então eu já fiz meu fit lá, joguei. Botei o banco, que naquela época a gente jogava o banco lá em cima, jogava a frente lá embaixo, botava um drop. Nem se você tivesse as costas de borracha, você aguentava, né? Então já fui ali, falei, bom, deixar a magrela no jeito, fui pro minha primeira prova. E eu, poxa, a vida toda em prova curta, né? Você já sai no, no veneno. Cara, não deu outra, 90 quilômetros, as costas, senti as costas que travou, eu travei de cair no chão, não tinha Caraca. limite, né? Então, moleque ainda, cheio de energia, vindo das provas curtas, você não tem muito limite, né? E nem juízo, né? Eu fui até cair, velho. Caí na bike, caí, travou de não conseguir desclipar os pés. Aí me tiraram da prova, aí eu falei, putz, mano, quero fazer esse negócio de novo. Daí eu fiz o primeiro Ironman da marca Ironman em 2006. Uhum. Vai falando aí que eu vou acender a luz aqui, mas pode falando aí, tô te ouvindo. Aí, mesma coisa. Dei uma arrumada na bike, fui lá, dor de novo nas costas, saí para correr forte até os 21, correndo. Pensei que eu tava correndo 10. Nesse momento eu sempre tive uma corrida um pouco mais acima das outras Uhum. modalidades, então sempre tava ali correndo ali 10 ali próximo dos 31, 32, né, era a minha marca ali de corrida. Então eu já saía muito forte e sempre sentia. Então assim, mas aí eu achei uma outra meta para mim. Eu falei, bom, eu quero ir pro Ironman do Havaí. Os caras falaram desse Ironman do Havaí, é para aí que eu quero ir, né? Então foram 5 anos da minha vida, né? Que eu pensava nisso todo dia, né? Eu pensava, aí eu já focava mais em estudar, mas eu treinava muito. Final de Uhum. semana eu vivia para isso. Então não tinha nada, não tinha outra coisa. Eu só assistia Iron Man, velho. De 2005 a 2011 eu só assistia Iron Man no meu final de semana. Não tinha filme, não tinha. Era assistia, aí me dopava lá de vídeo de Iron Man e saía para treinar. Eu pedalava lá até o Jesus Cristo mandar eu parar. Depois eu ia correr. Aí eu chegava em casa, na casa da minha tia, em Suzano. Ela me chamava de Zé do Pulo. Ela falava.
Menino, tu se odeia. A gente acorda, tu já saiu. A gente toma café, almoça. Você chega aqui à tarde, morto, cansado e não namora, não tem namorada, não tem dinheiro, não tem nada, só é triatlon, só é esse negócio de Ironman. Mas eu fiquei nessa, cara, Uhum. tentando, tentando, até que. E outra coisa. Então, assim, eu tentei todos os métodos possíveis que eu conhecia de treinamento para evoluir. Então, assim, eu sempre gosto de brincar um pouco com os alunos hoje, falar assim, gente, eu já errei muito, então eu vou tentar ajudar vocês a errar menos do que eu, porque eu errei muito, mas eu sempre fui um cara preparado, tô nessa, eu sempre treinei muito, eu vim de uma linha de treino muito dura, então o meu corpo sempre foi muito pronto para aguentar isso. Então, é, é diferente de hoje, a gente tem bastante. E mesmo assim, quando eu fui fazer meu primeiro Ironman, só para ficar claro, eu nem dormia, cara, de preocupado. Eu não tinha noção, eu não tinha ideia de como eu faria para conseguir fazer uma distância tão grande. Então, até hoje, gente, eu ainda Fica nervoso ainda. eu fico com frio na barriga quando eu me inscrevi para o Ironman agora, só tô pensando nisso, que ano que vem eu vou fazer o Ironman da África do Sul, por exemplo. Então, assim, até hoje eu tenho um respeito gigantesco por essa distância, né? Então, assim, eu tentei de todas as maneiras trazer todo o meu conhecimento prático para o Ironman, só que eu demorei muito para me adaptar com a distância longa. Então, o meu corpo parece que eu pensava, eu falava, cara, não é possível, bicho. Então, assim, alguns amigos que competiam comigo nas provas curtas e, né, nem tinham o mesmo desempenho que eu nas provas curtas, cara, os caras me despachavam nas provas longas. Eu falava, não é possível, cara. E eu fui tentando, 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 de todas as maneiras que você imaginar, né? E não era por falta de treino, não era porque eu treinava muito, né? Eu sempre treinei muito. Então, mas aí aos poucos eu fui começando a entender que são esportes, né? Apesar Uhum. de ter as três disciplinas, né? São esportes diferentes, né? Então, quando a gente pensa em triatlon, né? A gente pensa no short e na distância standard ou Uhum. standard ou olímpico, que seja, a gente está falando de duas coisas próximas, Uhum. porém ainda tem um gap grande de diferença, né? De intensidade, né, e de algumas capacidades que se sobressaem. Quando a gente passa para meia distância, né, que seria ali, no caso o meu Ironman, essas duas menores distâncias, elas ainda podem ser muito complementares até chegar numa distância de meia distância, mas daí pro dobro, as coisas mudam muito, É cara. outra Muito. história. É outra história, muda muito. Então, assim, nesse momento, a gente tinha pouco conhecimento também de treinamento, né? Mesmo a galera a galera lá fora, aqui mesmo no Brasil, a gente tinha, cara, tinha pouco conhecimento, né? De verdade. Assim, o treinamento sempre foi uma arte muito empírica, Sim. né? Então, assim, os últimos anos, né? Principalmente com a ajuda da tecnologia, a maneira de treinar mudou muito, evoluiu muito, né? Então, assim, os testes de campo eles estão muito mais, né, muito melhores. Os de laboratório nem se fala, É. né? Então, assim, cara, antigamente você falava de um teste de lactato, por exemplo, era algo, putz, você vai Da lá, vai no NASA, né? laboratório, aquela coisa assim, era inimaginável você andar com lactímetro na mão ali, o Uhum. cara parar, você furar o dedo do cara, o lobo da orelha e pegar lá né, a concentração de lactato do cara. Hoje, sabe, tanto que e mesmo assim, me arrisco a dizer que ainda não é uma ciência exata. Ainda é uma ciência ainda cheia de. Não falo de erros, né? A gente não pode falar essa palavra, mas cheia de Variáveis ali, né? constante.
de É. constante evolução, porque são muitas variáveis que estão sempre em movimento, né? Então, o ser humano é essa maravilha, né? Essa máquina linda aí. Então, assim, por isso que hoje a gente vê coisas, né, inimagináveis há É. tão pouco tempo atrás acontecendo, né? Então, assim, Tipo, mas tudo para falar assim que é isso, que quando mudou as coisas, né? Eu também fui acompanhando isso, né? Agora já não sou mais aquele garoto, já sou um garoto um pouquinho mais, não tenho cabelo branco, mas já tem, quando você ouve um cara falar muita história, é porque tá já ficando tem velho. bastante ano nas É. costas, né? Então, assim, as coisas também mudaram, né? Os treinos mudaram, mas eu acabei me encontrando na prova longa. E depois de 5 anos que eu comecei a entender o meu corpo, né? Entender a maneira de treinar, que já não era mais como eu treinava antes. Mas eu precisei viver tudo aquilo para entender, né? Então, a partir do momento que eu consegui me classificar a primeira vez, que não foi fácil o negócio, foram 5 anos. E quando eu classifiquei, o pódio também não foi fácil. Olha só o pódio. Eu, Thiago Vinhal, Thiago Menucci. Uhum. Eu acho que o quarto foi o Eduardo Braz, se não me engano, em Caraca. 2011. Esses são os que eu lembro. Então, Que ano que foi? assim, Você lembra? hã? Que ano que era? 2011, 2011. 2011. Foi a primeira vez que eu consegui classificar para o Havaí. Então, assim, mas também desde 2011 para frente, não teve um ano que eu quis classificar que eu não classifiquei, entende? Uhum. Então, assim, foi uma construção. Essa construção ela demorou muitos anos, mas depois de colocar o Ironman como foco, demoraram 5 anos de amadurecimento, né? Então, assim, de novo, não, não é da noite para o dia, né? Então, mas aí também de lá para frente foram 8 classificações para Kona, 7 vezes lá. Então, assim, até o ano passado que eu, né, vinha sofrendo com um problema na coluna lombar, né, uma hérnia. Acho que a gente se encontrou em algum momento que É, eu tava, né, eu tava operei esse lesionado. ano, graças a Deus. Eu nunca tinha feito um ano no Ironman do Havaí pior do que o ano anterior. Então, todos os anos que eu fui, no ano seguinte foi melhor. E melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Então, eu lembro que minha primeira vez lá tinha sido 9,52 e até a última, não a última, a penúltima, né? O que a Hum. última, realmente minhas costas Não não deixaram. aguentavam mais, né? Eu tive que realmente sofrer mesmo, de verdade. Foi até 9,10, então foi só diminuindo. Uns 5 minutinhos, uns 8 minutinhos a cada ano, mas foi uma construção a longo prazo. E eu acho que a coisa legal do esporte é você construir Uhum. essa base gradativa, né? Então, assim, no começo eu errei muito porque eu também não tinha, né, experiência de prova longa, minha vida toda em prova curta. Então, o salto ele era muito grande, né? E você queria fazer na mesma intensidade. E a outra coisa legal também, assim, que eu percebi nesse longo período no triatlo, que eu acho que mudou o game, é a suplementação, cara. Assim, é bizarro. É, hoje é inimaginável fazer um Ironman como a gente fazia, Uhum. né? E também era inimaginável conseguir suplementar o quanto a gente consegue hoje. Então, Tu são lembra o que que dois. tu levou no primeiro Ironman? Cara, eu não lembro exatamente, mas era o que eu consumo, talvez o que eu consumo em uma hora e meia hoje, eu usava Putz, no no pedal dia todo. inteiro. Você entendeu? Assim, o tamanho É, da né, diferença. da diferença. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz um Ironman sem comer nada, só tomando gel. Porque assim, até então, a gente comeu um monte de coisa, velho. E eu lembro que foi
depois de 2011, talvez ali 2014, por ali, eu resolvi tentar fazer uma Ironman sem comer. Que para Olha mim aí. era inimaginável fazer uma Ironman sem comer. Olha, hoje em dia ninguém come nada, é só gel e líquido. E só que, cara, imagina 120, 140 gramas de carboidrato por hora. Uma Era, loucura, velho. sabe? E assim, a gente nem tinha esse conhecimento de ter um suplemento que o nosso corpo conseguisse absorver nessa quantidade, Uhum. né? E entregar uma performance legal. Então, assim, tudo isso faz parte da história, né? Então, eu Sim, sempre falo, o presente, ele é maravilhoso, né? E às vezes a gente olha com um pouco de desdém para o passado, mas sem o passado esse presente nem seria, nem existiria, sim, ou não seria maravilhoso. Então, assim, né? Então, eu sempre brinco assim, muitas coisas que eu conheço hoje, eu queria ter conhecido isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá. Mas isso não seria possível, porque elas nem sim, existiam, né? Então, assim, tudo isso para dizer que eu me sinto parte dessa história, porque eu vivi sim. toda essa evolução, essa transformação, né? E assim, eu tenho uns 15 anos que eu tô para me aposentar, ainda não consegui. Tô sempre falando que é minha última prova, mas sempre vai acontecer alguma coisa que me leva para mais uma. E eu era para eu ter aposentado em Kona ano passado, mas eu também não queria terminar em Kona pela última vez, assim, pelo menos Aham. competindo com as costas do jeito que eu terminei, andando ali naquela situação, né? Eu falei, não, bicho, preciso voltar aqui. E agora que eu operei, Aham. esse ano, eu operei um pouco antes de ir para essa viagem agora, Uhum. tipo, foram 2 meses antes, né? Não, 2 meses não, 3 meses antes. E aí eu consegui treinar 5 semanas. Eu fiquei 2 meses sem botar o pé no chão, cara. Foi o maior período da minha vida inteira, desde que eu comecei, Aham. que eu fiquei sem treinar. Eu nunca tinha ficado, assim, no máximo, nas férias, assim, uns 20 dias, assim, e tal, mas... E sem treinar, que eu falo assim, sem ter uma rotina de treino, né? Uhum. Mas eu estava sempre fazendo, não, eu nadava, no, né? Tava de férias, mas eu caía, nadava meuzão, dava um trote ali de 40 minutos, só para ir, né? Não tinha Equilibrar. obrigação, mas sempre no parado você não tava, Sim, né? sim, não, nunca, nunca, nunca. Aí esse foi a primeira vez também. Aí fiquei aqui, fiquei só eu e a minha cachorrinha aqui do meu lado aqui, rapaz, quase enlouqueci dentro de casa, tinha que usar uma cinta, não conseguia Aham. ficar em pé. Então foi meio doloroso assim mentalmente também, né? E aí eu fui para essa prova e teve uma coisa muito interessante que aconteceu na maratona de Amsterdã, por exemplo, que foi a sentir de novo aquela emoção do começo ali, quando você estava fazendo a sua primeira prova, não a sua primeira, mas uma das primeiras provas assim que eram bem desafiadoras, que elas te emocionavam, né? Você devia estar com E, frio na barriga, tenso, tu não sabia, não conseguiu botar um bloco direito. cara, o meu maior treino que eu fiz foi um treino de 16 quilômetros. Eu comecei a voltar a treinar, eu trotava e andava. Corria a 5,30 por quilômetro. Então eu fui lá e aí eu já estava com esse compromisso com a Mizuno, né? E a Giovana falava para mim, né? Cara, por que que você não manda mensagem para eles e não, né? Eu falei, não, eu não tinha, eu comecei a ficar envergonhado de falar que eu não estava conseguindo, porque eu já tinha me comprometido e no começo do ano eu também viajei com eles e não corri a Uhum. prova. Fui para o Japão e não corri. E aí eu já tinha me comprometido, já tinha passagem, já tinha tudo. E eu estava também inscrito para o Mundial, então assim, eu já estava naquela. E eu falei, cara, eu vou. Então, assim, muitos amigos meus, assim, que também têm realmente conhecimento, né, na área de treino e médico, e também são médicos, e falaram, cara, acho, eu acho melhor você não fazer. Só que assim, eu falei, poxa, eu queria ir pelo menos.
completar a prova, né? Uhum. Já tô lá e de lá eu vou para Marbella, nem vou levar bike, depois se der eu levo, a Giovana leva para mim. E eu fui, cara, só que aí eu cheguei lá com essa missão de completar a prova. Mas eu tava muito angustiado, porque eu não conseguia treinar. E isso me deixava angustiado. Eu, eu me sentia de alguma forma triste, chateado de não de estar indo para uma coisa sem ter me preparado. Então, assim, essa responsabilidade de não se preparar para um desafio, Uhum. ela me incomoda. Então, para mim, é, é como uma irresponsabilidade minha, sabe? É Aham. uma coisa que eu não sei explicar, brother. Eu sei que era meu compromisso comigo mesmo, sabe? Não era por ninguém, é por mim. E eu estava muito triste, muito chateado, mas não dependia de mim. Eu não tinha, meu corpo não, né? Eu tinha feito uma cirurgia na coluna, cara. Então, ao mesmo tempo que eu falava isso para mim, Uhum. né, que de não me cobrar, eu ficava ali. Samuca Aí eu cheguei atleta, lá, né, velho? Não dá, né? cara. E assim, o cara treinador, ele falava isso pra mim, né? Dentro do meu subconsciente. Mas o outro que ainda se achava um menino, que gosta de Aham. treinar, falava, mano, como assim e tal. Só que chegou na hora da prova e a gente também tava com o Strava, né? Que fazia parte do Uhum. contexto, né? Mizuno e Strava. E aí eu tava acompanhando o que eu tava fazendo pelo Strava e ele falava dentro da previsão do Strava eu correria a 2 horas e 48, 4 para um. E Pô, eu brincava, eu falava, mano, esses. esse Strava tá muito otimista, velho. Eu falei, rapaz, você é doido, velho, corro nada, velho, 4 para um. E mas eu acordei, cara, eu falei para mim mesmo, né, pedi para Deus para que eu queria fazer uma coisa, né? Eu amo fazer isso, cara. Eu Uhum. fiz isso minha vida inteira. Eu queria, né, fazer isso de novo. E no começo eu tava inseguro, eu achava que minha cirurgia não tinha dado certo, você acredita, velho? Por Porque quê? eu De não, dor e tudo? ainda sentia dor, porra, eu comecei a pensar, cara, acho que tô pior agora do que antes, sabe aqueles pensamentos? Uhum. Mas eu fui, cara, e eu saí pra correr essa maratona e eu falei para todo mundo, eu falei, cara, a única coisa que eu tenho certeza é que eu termino, nem que seja rolando pelo chão, eu termino esse negócio. Andando, do jeito que for, eu vou terminar. O resto eu não tenho certeza, mas eu falei, vou seguir o plano aqui do Strava aqui. Cara, o primeiro quilômetro deu 3,35. Falei, rapaz do céu. Aí o outro deu 3,33. Eu falei, meu, Calma. tem que ser 4,30. Aí depois, cara, aí eu peguei e botei só no quilômetro atual. Aí depois eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir meu coração. Mas eu sei que coração no sentido de emoção, não no Não batimento, no né? batimento. Aí, cara, eu comecei a correr ali a 3,35, 3,33, 3,35. Tava um grupo de pessoas. Aí eu só pensava assim, dentro da minha mente, no meu consciente, ele falava, o consciente. Uhum. Cara, você tá fazendo bobagem, você tá fazendo merda, tu vai, Vai daqui a pouco quebrar. o negócio vai. Aí dentro do meu subconsciente falava, vai até onde der, se não der mais você anda. Então eu ficava ali. Na hora que não der mais, eu ando, velho. Na hora que não der mais, eu ando. E eu fui indo, cara. Quando chegou no quilômetro 21, mais ou menos, 20, 21, na metade da prova. Você já correu Ironman, né? Uhum. Já. Então, sabe quando você tá pisando no chão, que quando você já tá com a musculatura muito dolorida, você pisa, dói, Uhum. sabe? O pé bate, dói. Eu Sei. já tava assim, velho. E os músculos do meu abdômen também muito dolorido, porque eu fiquei 2 meses com a cinta, então eu perdi muita massa muscular. Eu não Aham. tava nem andando, então perdi massa muscular das pernas Sim. e dos músculos que dá sustentação. O Então eu core tava ali e começando a tudo. sentir muita dor muscular. Aí eu falei, meu Deus, é agora que eu vou andar, velho. Aí eu falei, meu, eu vou tentar ir com esses caras até os 30. Depois eu ando.
Então eu já tinha, na minha cabeça eu ia andar do 30 para frente. Cara, eu fui até os 30 com os caras. Depois eu tirei da tela que era só do quilômetro atual. Quando eu botei na outra tela, aí eu olhei assim, eu falei, meu, rapaz, se eu correr esses últimos 12, comecei, né, a fazer conta, né? Se eu correr esses últimos 12 a 4 por quilômetro, eu vou correr esse negócio para 3,40, 2,40. Aí eu falei, não é possível, velho, será? Aí eu falei, e a outra coisa que eu tinha prometido para mim mesmo, que eu não ia sofrer muito, Uhum. eu ia terminar sorrindo, feliz. Só que eu já estava sofrendo desde, cara, desde que largou que eu estava sofrendo já. Eu falava, cara, eu tenho que sofrer sorrindo, morrer sorrindo agora, velho. Cara, fui indo, velho. Aí eu tentava ali, falei, não pode deixar chegar em 4, chegava em 3,55, eu apertava para baixar para 3,50. Aí fui assim nessa briga, bicho. No meu relógio deu 3,38. No relógio da prova, Hum. corrigi, deu 3,39. 2,39, Vou perdão. entendendo. 2,38. Resumindo, quando eu olhei, que eu passei, que eu olhei, cara, eu desabei, mano. Eu chorava tanto. Chorei, Caraca, velho. Chorei. Parecia a primeira vez que eu classifiquei pra Kona, velho. Parecia a mesma sensação. Eu tava tão orgulhoso do que eu tinha feito, cara, depois de quase 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu tava tão orgulhoso e tão grato a Deus, a tudo, e pensando assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Eu não acreditava, velho. Eu falava, caraca, botava as duas mãos, eu falava, não acredito, velho. Assim, no meu maior sonho da vida, eu nunca imaginaria que que animal. depois de 5 semanas treinando daquele jeito, pouquinho, depois de 2 meses sem colocar o pé no chão, eu correria para 2,39, né? E a hérnia zerou. Hã? Zerou a hérnia. Assim, eu acho que eu tô 95% zerado. Aí o resto agora eu tenho que continuar fazendo um trabalho de fortalecimento Uhum. muscular e tudo, né? Mas enfim, aí eu terminei esse negócio, tão orgulhoso, eu chorava assim, eu falava assim, eu liguei pra Giovana, falava, amor, não acredito que eu fiz, que eu terminei, porque ela me acompanhou, eu fiquei deprimido, eu fiquei triste, eu tava, sabe? E assim, acho que eu nunca tinha tido uma lesão, cara, na minha vida. Caraca, E muito menos, eu nunca tinha feito um corte no meu corpo, muito menos uma cirurgia, velho. Então, eu achava assim, que eu ficou um monte de gente falando para eu não fazer a cirurgia, né? Mas eu não aguentava mais, não conseguia me vestir sozinho. E caraca, para filho. mim, sempre fui um cara muito ativo. O meu corpo não me acompanhar em algumas situações que para mim era quase Hum. insignificante, que hoje eu percebo que qualquer movimento do seu corpo é muito significante, Sim, né? Então você vê que você ficar um pouquinho limitado, ele, para quem usa realmente o corpo, é uma loucura, velho. Mas resumindo, cara, eu fiz isso e aí eu falei, cara, caraca, que essa animal. parada é muito maravilhosa, cara. O esporte é isso, né? Então assim, você vê a, a sua trajetória, ela te mostra que a sua força, ela também não é só física, né? O lance de você, né, vender essa ideia de que a sua cabeça te leva, né, além, eu sempre achei ela muito perigosa, Uhum. mas ela é importante, desde que, né, você tenha um histórico, você tenha Sim, né, que você tem que ter uma responsabilidade também, né? Eu sempre acho que os desafios eles têm que ser coerentes, né, também com a sua preparação, com o que você tem, né? Então, é, assim, eu sou muito a favor, assim, eu sempre incentivo meus alunos né, a se desafiarem, a passar de estágio, né, superar limites, essas coisas. Eu também sou um cara que eu vou incentivar, mas eu não, eu sempre gosto de trazer uma luz para o assunto do que o desafio ele tem que ser coerente com a sua preparação. Ela tem que ser coerente também
com a sua responsabilidade que você traz consigo mesmo, Uhum. com o seu bem maior, que é seu corpo, né? Então, assim, é legal a gente, né, ver que o nosso esporte cresce, é legal ouvir uma história de superação, como eu estou contando agora, mas, mas não tem como você fazer algo que realmente o seu corpo não é capaz de superar, né? Então, eu acho que a superação ela tem que estar dentro de uma caixa que você caiba dentro Aham. também, né? Porque se você não É, couber, não vai ser uma superação, vai ser talvez em algo consequência de. frustrante, né? Vai ser algo que não vai ser legal. E então, assim, eu, eu me realizei, né, eu fui o terceiro melhor brasileiro da prova, isso foi legal para mim. Foi meu segundo melhor tempo, mas eu só fiz duas maratonas na vida. Não, isso também é outra coisa que ficar claro que eu já corri 32 Ironmans full, corri 32 maratonas no Ironman, Uhum. mas as duas maratonas que eu corri foram totalmente diferentes das Nossa, 32 maratonas que eu corri no Ironman. cara, 32 Ironman, Apesar, cara. hã? 32 Ironman é Ape- coisa, velho. Apesar de eu ter corrido uma maratona a 2:48 no Ironman, 2 horas e 48, que até então, não sei, né? Posso até estar enganado, mas até então era o melhor tempo amador na maratona de Floripa. Uhum. Pode ser que alguém tenha corrido abaixo disso nos últimos Ironmans aí, eu não vi, mas É. acredito que se algum amador correu, é, parabéns, né? Eu só Primeiro, lembro de, parabéns, né? Que só é, que é lembro de ver duro. você na prova. Quando o Samuca botou o pé no chão, ferrou, velho. Ferrou. Não, Fica de olho que, pô, com a corrida mas é bonita, engraçado, mecânica. cara. Essa parada é engraçada porque eu sempre falo para Giovana, o ruim de correr bem, você pode perguntar para qualquer bom corredor. Vamos perguntar isso para o Messias, que talvez seja nosso melhor corredor atual hoje, né? Depois, quando você encontrar com ele, você pode perguntar para Perguntar ele, pra para ele. mim, por favor. Diga que foi eu que perguntei. Eu acho uma coisa muito louca. Eu vivi isso minha vida inteira. Acho que ele vive isso também. O difícil de você ser um bom corredor, um cara que realmente bate no peito e fala, olha, cara, se eu tiver bem treinado, eu seguro a onda correndo, é que você não tem um segundo de paz, velho. Pergunta pra ele, ele vai te falar isso aí. Você põe o pé no chão, você não, você vai andar do limite, no Uhum. limite, do começo ao fim. Não que as outras pessoas não mandem, mas é, você também já colocou isso na sua mente, né? Eu lembro até um filme do Leonardo DiCaprio, que é um sonho dentro de um sonho, né? Os caras implantam uma ideia dentro da mente e essa ideia Uhum. pode ser perigosa, porque ela cresce. Então é mais ou menos isso. Você já tá ali na bike pensando, cara, quando eu descer dessa bicicleta, Vou eu pra vou dar tanto. Tem que... meu 110%. Então, eu lembro que eu corri 3:32 o primeiro quilômetro, quando eu saí para correr para 2 horas Cara, e 48. Então, assim, você já sai no limite da primeiro passo até o último, cara. Então, assim, você não tem um segundo de suspiro, sabe? Você não tem uma descida que você para de pedalar, por exemplo, né? Você não tem um pé que você entra é. nadando que você dá aquela recuperada. Não tem, bicho. É na passada o tempo todo, do começo ao fim. Aí eu falo isso pra Giovana, eu falo, olha. Eu não tenho sossego quando eu saio para correr. Eu não posso nem Posso beber água aliviar. direito, velho. Assim, se eu passar lerdo para pegar água, é 2 segundos que eu perco, cara. Eu tenho que passar. Então, assim, porque você tá atrás. E é ali que você vai, né, tirar tudo que você pode, né? Eu acho que assim, eu tenho uma história boa de maratona, de Ironman. Foi meu último Ironman de Cozumel. Eu tava no final da bike e
Eu vou falar essa aqui pro Dudu, Dudu, Rio de Janeiro. Dudu Du- quase me mandou pro. Dudu Gonzalez? Quase, não, o Dudu Gonzalez. Gonzalez. Ele veio, ele veio de trás com a galera. Ele tava chegando com a galera assim, ele chegou assim, do meu lado, assim, gritando: Pretinho, 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 me dá um gel, tem gel, tem gel. Isso faltando uns 20 quilômetros para acabar o pedal. Uhum. Cara, eu estiquei a mão para dar um gel para ele. O cara me deu um cartão, velho. Cartão para mim, outro para ele. Aí eu falei, porra, Dudu, cara. Eu tinha ido para essa prova, só tinha uma vaga. Sem ganhar a prova, velho. Caraca. Aí encostou, parou, parei no penalty box. 5 minutos, né? Injuriado, bicho. Puta. Cara, eu tava muito injuriado, velho. Aí ele batia a mão assim no meu ombro e falava assim: Ei, Pretinho, fica bravo não. Fica bravo não, que você corre pra caramba. Olha aí como que Aí, é. ó. Eu falei: Porra, Dudu, caralho, bicho. Eu tava na minha aqui, velho, de boa, na minha prova. Cara, eu não acreditei, eu não tava acreditando que estava acontecendo. Aí fomos até, até os próximos 20, né? Uhum. Que era a transição. Aí eu tava lá fazendo transição. Tinha um amigo meu do Equador, a Giovana, e a galera lá, parte de fora. Aí o Roman do Equador gritou assim pra mim: Chico, Chico, lá situações não é buena. Eu falei: Me fala só quanto tempo tá o primeiro. Eu falei: Não, a situação não é buena. Chico, o primeiro está 21 minutos nela frente. Eu falei: Puta merda, velho. Caraca, 21 21. minutos, velho. Eu pensei assim: Cara, nem vou sair, velho. Falei: Cara, só tem vaga pro primeiro. Cara, já tá 21 minutos. E eu falei: Cara. Aí eu me calçando ali, pensando: Putz, meu, vou, né? E, e o primeiro era o Brasílio, sabe? Lá Sei. de De Curitiba. Curitiba. Cara forte, um É. Corre bem parceiro aí, um também. cara que eu admiro bastante aí. E aí, cara, eu saí pra correr ali, pensando, bom, de novo, na mesma pegada, né? Sem um segundo de paz, Lá né? vou eu de novo, né? Lá vou eu de novo, velho. Eu não posso nem tomar água. Não tem refresco. Cara, então aí saí nessa busca infinita. E os caras mentindo pra mim, eles sempre botando o cara 2 minutos a mais do que tava, entendeu? Então eu lá, pá, 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 e já não tinha mais de onde tirar nada. E eles falavam: bora, Tico. Tá tirando, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá tirando. Mas eu nem imaginava, eu pensava, eu não tinha noção o quão perto ou quão longe eu estava, velho. Uhum. Resumindo, cara, nos últimos 2 quilômetros, pelo aplicativo, eu tava chegando no primeiro, ali, chegando perto. Só que visualmente, quando eu cruzei, ele ainda tava um pouco longe. Eu não tinha mais perna, velho, pra correr. Eu corria, eu falava: Cara. E ele falava: Dá, você tá só 1 minuto. Eu falei: Mano, não é possível que eu tô só 1 minuto, achei tão longe. Ai, caraca. Mas eu fui apertando, cara. Só que no aplicativo eu já tava em primeiro, velho. Olha como os caras não me ajudam, né, velho? Faltando uns 3 quilômetros, 2 quilômetros, sei Cara lá. querendo ver sangue. Parece que eu já tava em primeiro. Só que, ou primeiro, eu tava junto, 10 segundos, coisa assim. Só que eu tava num pace. Porque era Rolling Start, né? É, Ah, entendeu? E aí a gente chegou, ele chegou e eu cheguei. Ele chegou na minha frente fisicamente, mas a gente chegou muito próximo. E aí eu falei: Puta merda, fiquei em segundo. E a galera falando que eu tava em primeiro, né? E eu tava meio sem acreditar, né? E ele me perguntou, acho que ele perguntou pra mim ou pra Giovanna, não entendi direito. Mas aí quando a gente chegou, atualizou. Ele chegou em primeiro e apareceu primeiro. Aí quando eu cheguei, atualizou. Ele foi pra segundo, eu fui pra primeiro. Cara, eu falei: Bicho, não acredito, velho. Cara, eu falei: Mano, eu não acredito, velho, que eu cara, tu tirou cheguei em 20 min na último. corrida, velho. Cara, deu 2,52 a maratona lá em Cozumel, no Calor. calor. Calor, calor brabo. Então, Caraca, assim, velho. é, é de novo, né, cara? É bom, é legal Hum, você não. Porque você vai se motivando também, né? é. Mas é Mas não tem limite, sossego. limite.
Não, é no É limite, cara. limite o tempo Você inteiro, né? termina, E fica sabe? apostando numa coisa só, né, Samuca? Tipo, fica sempre dependendo disso e aquele dia que talvez não tá naquele. Pode ser a Se diferença. você não tiver no melhor dia, você É, tem que sempre estar no melhor dia, né? Mas assim, cara, e assim, por muito pouco, uma bobagem que aconteceu na prova, não, né? E eu fiquei um pouco abatido, eu quase não saí para correr, cara, caraca. né? E assim, o Dudu não fez por mal, sabe? Não é que o cara, É. sabe? Foi de E momento assim, ali, né? Não se só que ligou. ele tava vindo, vinha um grupo com eles, os que chegaram em mim, e vi uma moto do lado dos caras, né? Eu não tinha nada a ver com o assunto, velho. Eu tava na Tava na minha, tua, né? tava na minha prova, os caras chegaram. Putz. Eu, não- eu, cara, eu só dei o gel, velho. Eu só dei o gel. Mas, Perdeu o gel e ainda tomou o cartão, né? não, eu dei o gel. Eu falei, pô, Dudu, cara, eu tenho que ganhar a prova, velho. Aí, resumindo, o Brasil ele nem ia, ele nem ia. Se ele pegasse, ia passar pra você do mesmo jeito. Ele nem ia, É, porque cara. a categoria mais velha. É que o outro jeito, o jeito agora de pegar a É, vaga tá mudou, né? mais legal. Achei mais justo. É, também. Porque eu fui sétimo geral da prova e primeiro da categoria. Só que só tinha uma vaga na nossa categoria, que tinha gente pra caramba. E aí, cara, se você pensar assim, a categoria de cima, a mais velha, passou pra nossa, que era a que tinha mais gente. Aí no final das contas, na hora de rolar a vaga, ficou Hum. duas. Ah, Aí eu falei, olha aí, velho, se eu puta tivesse merda. desistido. Ainda ia ter duas. Aí o É. Brasil não foi, então a vaga ainda foi pro terceiro. Olha que loucura. Eu falei, É. puta merda, devia ter corrido mais de boa, velho. Mas a frase é boa. La situación no es buena. As situações não é boa, né, Tico? Puta, Samuca, cara. indo pra reta final aqui, que tu tem horário aí, ó, 1h10 já de papo, tá? Dá pra. Vai ter que fazer outras partes depois pra contar mais Não, com casos. certeza, com certeza. É, cara, qual tu acha que foi a lição, melhor lição que o esporte te deu? É isso que eu tô te falando, cara. Eu acho que a melhor lição que o esporte me deu, na real, a gente, né, não sei se tem a melhor, mas são algumas lições maravilhosas. A primeira é que não importa a situação que você está vivendo no momento, você precisa acreditar né, em você, na sua capacidade, Uhum. né? Mas esteja sempre, né, muito consciente da sua capacidade também, né? Então isso o esporte deixou super claro para mim, por isso eu gosto de me preparar muito bem para o que eu vou enfrentar, Mesmo né? quando a situação não é buena. Exatamente. E a outra coisa outra lição super importante que o esporte deixou para mim é que você sempre vai ser responsável pelo seu crescimento. Então, nunca jogue a responsabilidade para a vida, para o outro, para a situação, para nada. Então, assim, você é o senhor do seu destino, né? Na sua preparação, né? Então, assim, a responsabilidade sempre vai ser sua, né? Então, eu gosto de me sentir muito responsável por me preparar, né? Então, eu Nossa. não gosto de olhar para fora, eu gosto de olhar para mim, né? E a última coisa que eu acho que é super importante, na real é só vou deixar uma dica para Uhum. os seus ouvintes aí, é que nunca fale mal de você. Nunca, nunca. Autoflagelação, nunca fale que você é ruim ou incapaz de fazer qualquer coisa. Se existe alguém que tem que acreditar em você, essa pessoa é você. E quando as coisas ficarem ruins, de verdade, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é essa ideia que você plantou, né? Então, se você acha que você é fraco, que você é ruim, isso vai aflorar quando as coisas apertarem. Uhum. Então, sempre que você achar algo parecido com isso, pense que você está em desenvolvimento, né? Você ainda não atingiu, né, o seu potencial, mas você tem esse potencial. Então, sempre acredite que você
é melhor do que você mesmo imagina, tá bom? É Qual que é isso o teu aí. sonho hoje, cara? Meu sonho hoje? É, aposentar logo do triatlo. Não, não. Esse sonho já adiei ele de novo. É. Cara, meu sonho é poder viver e compartilhar isso que eu vivo hoje com a minha família, né? Hoje eu já estou realizando um pouquinho dele, né? Que é minha esposa. Aí eu gostaria muito que meus filhos pudessem herdar, né? Essa essa filosofia de vida. Talvez eles não precisem ser atletas, eles não precisem fazer o que eu faço, mas eu queria que eles pudessem viver, compartilhar um pouquinho disso comigo, né? Então, acho que o meu maior sonho, acho que minha maior alegria vai ser eu estar numa prova, mesmo que eu não esteja competindo, mesmo que seja a mãe deles, ou mesmo que a gente só esteja nesse ambiente, que eles possam estar comigo e possam viver um pouquinho disso com eles, que eu queria ter vivido isso com a minha família, com os meus pais, e eu não Uhum. pude. Então, meu maior sonho é que eu possa viver isso com os meus filhos, né? E com a minha esposa eu já estou vivendo, então falta pouco. Espero que eu consiga fazer, Pô, viver isso. Esse é um dos maiores sonhos que eu tenho. E eu lembro que quando eu classifiquei a primeira vez para a Kona, e quando eu fiz meu primeiro triatlo, eu pensei muito na minha mãe e eu pensei que ela estaria muito orgulhosa, né? E eu pensava, mãe, olha as coisas legais que eu estou fazendo hoje. Então, isso é meu maior sonho. O resto já tá massa demais, já tá realizado. pô, irmão. É isso. Cara, que massa saber. Eu já te vi muito no teatro, assim, mas massa saber a tua história toda, de onde veio. Já citou vários nomes aí, de onde tudo começou. Dá pra fazer várias horas. Deu 1h15 aqui, velho. Dava pergunta. Tem um monte de pergunta na cabeça. Mas, cara, pô, que massa saber da tua história, que a gente vê sempre pra galera e nunca, pô, às vezes não consegue parar pra conversar, pra saber de onde veio, como foi. E, pô, obrigado, cara, por dividir isso com a gente, mostrar, como você falou, um pouco da história do triatlo. Você tem culpa nisso aí, que, cara, o doido que pedalava 90K todo dia e treinar e trabalhar, não sei o quê. Cara, você tem bastante culpa nesse cartório aí também. E, pô, mas obrigado mesmo, cara, de dividir as palavras, a tua filosofia de vida aí, conhecer um pouco mais do SAMU, que a gente só se esbarra em prova sempre com pressa. Mas, pô, poder ouvir de você aí foi bem legal, cara, bem enriquecedor. Obrigado, velho. Obrigado aí por, né, essa oportunidade também de falar um pouquinho, porque a gente não. É isso, né? A É. gente sabe muito pouco, a gente sabe muito pouco da gente mesmo e dos outros, né? Mas a gente acha que sabe. Exatamente. Pois Mas é é. isso. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto aí. A gente se vê aí nas próximas aí. Não sei se você ainda vai vir para São Paulo esse ano, senão a gente se vê ano que vem. Fechou. Não, eu te dou um toque aí. Obrigadão, sucesso aí também, treinador, enfim. A gente nem acabou nem falou de Solac ainda, mas é isso. Então, siga o Samuca lá, treinador, tudo, tem muita história para contar. É isso Valeu, aí. irmão. Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi mais um MT Cash com Samuca. Nos vemos semana que vem. Valeu! Um abraço. Valeu.